Bom, pessoal, dando continuidade, aula 17, desafio. Bom, esse desafio, pessoal, é criar uma tabuada com menu de operações matemáticas usando a estrutura de repetição para. O objetivo é que o usuário ele possa escolher a operação matemática entre soma, subtração e multiplicação e depois ele informe o número que ele deseja construir a tabuada. Ou seja, aí nós temos um grau de complicação muito grande porque o usuário ele poderá escolher qualquer uma das 4 operações matemáticas e depois ele escolhe o número a qual ele quer que construa a tabuada. Ou seja, qual a pergunta que eu tenho para vocês? Qual a estratégia eu devo utilizar ou você utilizar? Vamos lá, vamos entender melhor. A estratégia, pessoal, é a seguinte. A primeira, usar uma estrutura de decisão para o usuário escolher a operação. Nesse caso, a gente pode usar o se e se não, ou escolha caso, ou seja, para o usuário escolher entre as 4 operações. E dentro de cada estrutura de decisão, colocar uma estrutura de repetição. Aí todo mundo pode perguntar, professor, isso é possível? É sim, isso é muito natural, isso é muito comum você colocar uma estrutura dentro da outra, tá? Então vamos lá para o nosso Portugal Studio, ver como que a gente vai construir isso aí, tá? A princípio, eu já vou logo avisando o que a gente vai fazer. Primeiro vamos fazer um algoritmo utilizando a estrutura de decisão se e se não, tá? E um outro algoritmo com escolha caso. Assim a gente consegue aí ver, além de relembrar esses dois conceitos, a gente consegue mensurar qual das duas seria a melhor opção. Então vamos criar aí 2 algoritmos abordando essa estratégia aí, tá? Vamos lá para o nosso Portugal Studio. Aqui no Portugal Studio, vou voltar aqui e pedir mais um arquivo, tá? Vamos lá, bonitinho. Vou criar aqui uma variável, tá? Minhas variáveis, na verdade, né? Do tipo inteiro, número, contador, resultado. Agora em seguida eu vou pedir para abrir aquele... Na verdade, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou logo criar um menu, né? Para o usuário escolher, né? Escreva, fica melhor, mas fica a cara lá do nosso objetivo. Escolha a opção desejada. Escolha a opção desejada. Escreva para soma, para ganhar tempo, né, pessoal? No vídeo fica longo. 2 para subtração. 3 multiplicação. E o 4 divisão, tá? E aqui eu coloco mais um escreva, pessoal, só para dizer. Informe o número que corresponde à operação. E aqui eu peço para fazer a leitura. Leia opção. Nesse caso, eu vou colocar aqui mais uma variável, tá? Opção, porque senão vai gerar erro. Pronto. Agora, pessoal, eu vou criar as estruturas de decisão. Se opção for igual a 1, ele vai fazer a soma, tá? Aqui não é if, é se, tá, pessoal? Eu vou até copiar logo isso aqui de cima, vai ficar mais rápido, né? Isso aqui
aqui não tem aqui. Esse aqui é lá embaixo. Prontinho. Então esse aqui vai ser 2, 3 e 4, tá? E aqui dentro eu coloco as minhas estruturas aí de repetição, tá bom? Então vamos lá. Aqui dentro, pessoal, eu vou colocar o escreva, tá? Se ele escolher um, ele vai fazer a operação. Informe o número a ser somado. E logo em seguida eu vou colocar o leia. Ele vai ler quem? Número, tá? Após ele fazer essa leitura do número, pessoal, eu vou com o para. Aí eu coloco meu contador, digo que ele vai inicializar com 1. Vou dizer que meu teste lógico vai ser enquanto o meu contador for menor ou igual a 10, ou seja, ele vai rodar até o número até 10 vezes, tá? A partir do 1, e ele vai incrementar sempre em um contador, sempre a cada mais um, tá bom? Sempre em mais um. Coloco aqui minha estrutura de chave, que é obrigatório ter, tá? E aqui eu vou fazer isso aqui, olha, resultado vai receber número vezes o contador. E aqui ele vai escreva número com vezes o contador vai ser igual a resultado. E aí eu vou quebrar uma linha para ficar mais organizado, tá bom? E aí, perdão, aqui não é multiplicação, tá, pessoal? É uma soma, tá? Mas tava esquecendo, tá bom? Tava esquecendo. Espero que vocês tenham lembrado aí para não gerar confusão. Vou copiar tudo isso aqui e vou ajustar para os demais, tá? Ó, vou ajustar aqui para os demais. Tá bom? Isso aqui não tem, isso aqui finaliza. Vou ajustar. Quando for 2, será uma subtração, então informe o número a ser subtraído. E aqui vai ser sinal de menos, e aqui vai ser menos. O terceiro vai ser multiplicação, então informe o número a ser multiplicado. Aqui vai ser o sinal de multiplicação e aqui vai ser o sinal de multiplicação. E o quarto e último, né, vai ser informe o número a ser dividido. Vou colocar a barra de divisão e vou, divisão. Tá bom? Certinho, ótimo. Então vamos executar, vamos ver quem vai se comportar. Depois a gente volta aí para explicar melhor o código fonte. Vamos executar aqui. Aqui tá tudo em mesma linha, tá? Não é para ficar assim. Vamos organizar isso aqui. Vou parar aqui a execução e vou corrigir aqui o nosso algoritmo. Esse algoritmo está assim porque nós temos que quebrar a linha. Vamos quebrar a linha em todos. Coloca a barra invertida e o N. Barra invertida e o N. Barra invertida e o N. Pronto. Vamos ver agora. Pronto, agora sim. Vou dizer que eu quero fazer uma multiplicação. Número 3. Informe o número a ser multiplicado. Vou colocar aqui o número 5. Vou dar um Enter. Perfeito. Está funcionando tranquilamente. Vamos agora testar uma soma, por exemplo. Vamos dizer que é o número 1, que é o referente à soma. Informe o número a ser somado. Vou colocar o número 9. Tá aí, olha, somando perfeitamente, tá bom? Vamos colocar aqui agora para fazer uma subtração, que é o número 2. Informe o número a ser subtraído. Vou colocar aqui o 7, por exemplo.
perfeito, olha, até o sinal o jogo de sinal quando a segunda casa é maior, né, ó, tá fazendo perfeitamente, funcionando, tá bom? E aí, pessoal, eu deixo uma perguntinha para vocês. Na divisão, ele vai possivelmente gerar um erro. Por quê? Porque como nós declaramos todos os números do tipo inteiro, quando a gente coloca uma divisão, há a possibilidade desses resultados fracionar, tá? Fracionar. Então, olha, vamos colocar aqui, ó. Vou executar e vou colocar o 4. E vou dividir vou colocar como o 9, eu vou dividir o 9. Tá, ó. Percebe que, ó, ele não traz as casas decimais, ele arredonda, tá, ó. Ele não traz as casas decimais, ele arredonda. Como resolver esse problema? Muito fácil. Você vai pegar resultado, você vai tirar daqui, tá? E você coloca aqui, ó, cria ele separado, resultado, como ele sendo um real, resultado, ó. Pronto. Vou executar novamente. Vou colocar aqui, ó, uma divisão e vou agora dividir. Aí, ó, agora ele está fracionando, tá? Ó, ele está fracionando, ele já colocou as casas decimais, tá bom? Deixa eu aumentar mais esses números. Vamos colocar aqui um número maior. Vou dizer que eu vou dividir 4 e vou dizer que ele vai ser 897. Vou dividir. Não vai acontecer muita coisa, porque as divisões são de números inteiros, mas enfim, o objetivo era que vocês entendessem essas regras, tá? Então, pessoal, vamos revisar o nosso algoritmo, tá bom? Isso aqui já é muito familiar de vocês, tá? O que foi que a gente fez? Dentro de cada bloco do se, nós colocamos uma estrutura do para, tá? Ó, dentro dessa estrutura do para, tá? Ó. Então, o que foi que eu fiz? Eu criei a minha estrutura de decisão, ou seja, se ele contemplar aqui a primeira opção, ele vai fazer uma soma, tá? Eu coloco aqui dentro a estrutura do para dentro do meu se, tá? E assim eu tive que fazer com todos os outros, tá? Dependendo da lógica que a gente está construindo, nós vamos colocando aí dentro de cada estrutura, tá bom? Então, pessoal, esses algoritmos todos a gente vai estar disponível aí, deixar disponível para vocês, tá? Mas a intenção é que vocês tentem construir o de vocês, tá? Esse é o objetivo, construa o de vocês. Certinho? Espero que tenha gostado. Já agora no próximo vídeo nós vamos fazer essa mesma estratégia usando escolha caso, tá bom? Usando escolha caso. Aguardo vocês já no próximo vídeo.